Tá, e nós estamos continuando na sexta-feira do Milagre Urgente com o jejum das causas impossíveis, a campanha de fé, Deus tem a última palavra. Você acredita nisso? Repita comigo, diga, Deus tem a última palavra. Tá, e eu ministrei na semana passada que Deus faz com que a palavra do médico se torne a penúltima. A última palavra. Amém. Amém. Deu um curto ali, né? Um tilt. Então Deus faz com que aquilo que parece ser a última palavra, que é a do médico, por conta do diagnóstico, por conta do exame, né? Que parece que é a última palavra. Deus faz com que a última palavra se torne a penúltima. Isso vale para o médico, isso vale para o advogado, isso vale para o governo. De repente, a última palavra do governo é a última, mas Deus faz com que seja a penúltima. Amém? De repente, a pessoa que está te devendo, ela deu uma última palavra, que não vai te pagar, mas Deus faz com que essa última palavra se torne a penúltima, porque a última palavra ela vem de Deus. Você acredita nisso? E eu ministrei aqui, inclusive, no caso do rei Ezequias. O rei Ezequias recebeu uma palavra de Deus através do profeta. O profeta chegou e falou: olha, você vai morrer. Tá? E ele, enfermo, no leito de enfermidade, a sombra da morte sobre ele, ele virou o rosto para a parede, chorou muito e clamou ao Senhor. Então, a última palavra era de Deus. Deus falou: você vai morrer. Então, Deus, ele fez com que a própria palavra dele, que era a última, se tornasse a penúltima. Então, Deus faz não somente as palavras de homens, que parecem serem as últimas, se tornarem as penúltimas, mas Deus faz com que a palavra dele também, que é a última, se torne a penúltima. Deus mudou a sorte do rei Ezequias e deu a ele mais 15 anos de vida. A palavra de Deus era: põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Tá? E Deus fez a própria palavra dele, que era a última, se tornar a penúltima. Para você entender a força que tem, o poder que tem a palavra de Deus. Amém? Amém ou não amém? Tá? Ninguém pode anular a palavra de Deus, a não ser ele mesmo. Então, se Deus disse, está dito. E somente ele pode anular a palavra dele. Somente ele pode fazer com que a própria palavra dele, que é a última, se torne a penúltima. Deus vai tocar você hoje à noite. Amém? Tá, glória a Deus. Os que trouxeram a Bíblia, abra. É uma breve mensagem. Hoje tem muitos pais aqui da igreja que estão em reunião nas escolas, né? Está tendo reunião com as famílias, né? E muitos fizeram contato comigo dizendo que não daria para vir hoje por conta da reunião na escola. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 15. Se você trouxe a Bíblia, Evangelho conforme escreveu Mateus, no capítulo 15. Tá? É uma história que traz para mim e para você lições extraordinárias. E, inclusive, lições alusivas a esse tema. Deus tem a última palavra. Evangelho conforme escreveu Mateus, no capítulo 15, nós vamos ler o verso 21 a seguir. A palavra do Eterno diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém? Tá, escute cuidadosamente. Tem 4 áreas da vida humana que eu particularmente entendo que, se uma delas não está indo bem, a vida fica sem graça. A vida perde o colorido. A vida perde o sabor. De repente, conforme a gravidade do problema, em uma dessas áreas, a vida perde até mesmo o sentido, o significado. A primeira área que eu quero mencionar aqui é a saúde. Quando uma pessoa ela está acometida de uma enfermidade, uma debilidade física, uma moléstia, e que de repente deixa essa pessoa fragilizada. Então, a vida da pessoa não é mais a mesma. A pessoa, ela começa
a vivenciar, de repente, um tempo na sua vida em que a vida não é mais a mesma como era antes. Eu não estou falando de um probleminha de saúde. Eu não estou falando, de repente, de um incômodo que a pessoa pode relevar. Eu estou falando de uma situação que fragiliza a vida da pessoa, o organismo da pessoa. A pessoa, ela não tem mais o mesmo desempenho que tinha antes. Então, enfermidades, moléstias, debilidades do organismo podem tirar a qualidade da vida da pessoa. Pode fazer com que a vida, e só sabe do que eu estou falando quem já passou por isso, quem já teve comprometido o seu desempenho. Quem, de repente, teve que ficar acamado, sem forças para se levantar. Eu já passei por isso. E, de fato, é aquele momento em que você interpreta que a vida humana ela é frágil. A vida humana, e a gente coloca isso vez por outra, basta, de repente, aumentar 1 grau, 2 graus na temperatura do organismo humano para você não ser mais a mesma pessoa. Tamanha a vulnerabilidade da saúde da gente. Então, quando a pessoa está enferma, quando ela está acometida de uma debilidade física, uma moléstia, e que deixa ela acamada, por exemplo, deixa ela sem forças, a pessoa percebe que a vida perdeu a qualidade. Interferiu na qualidade da vida da pessoa. Agora, outra área que eu menciono aqui, que se ela não está resolvida, se a pessoa não está indo bem nela, pode fazer com que a vida também perca a qualidade, perca o sentido, é a área financeira. É claro, a gente coloca isso aqui frequentemente. Nesse mundo, o dinheiro por tudo responde, é o que está lá no livro de Eclesiastes. A gente tem que pagar para nascer, pagar para viver, pagar para morrer. Tá? E quando a área financeira ela não está resolvida, quando a pessoa está sem renda, está sem salário, ou a renda da pessoa está insuficiente em relação aos compromissos que ela tem para serem cobertos, ou até mesmo em relação às necessidades básicas, então a vida perde a qualidade. Então viver nesse mundo capitalista que nós vivemos custa dinheiro. Custa dinheiro, é claro que a gente, quando tem problemas financeiros pequenos, isso não afeta tanto. Mas quando são problemas financeiros sérios, graves, isso tira a qualidade da vida. Quantas são as pessoas que perdem o sono, porque a área financeira não está indo bem? Quantas são as pessoas que, de repente, vem uma repercussão no organismo da pessoa? A pessoa começa a sofrer incômodos no organismo, enfermidades, moléstias, porque o organismo está sendo afetado por conta de um emocional abalado, por conta de uma área financeira que está enfrentando problemas. Então, relacionamentos familiares podem ficar prejudicados, se a área financeira não está bem. Então, essa é uma área que, de fato, e de verdade, se ela não está resolvida, e eu repito, eu não falo de probleminhas, eu estou falando de problemas sérios, dificuldades sérias na área financeira, a vida perde a qualidade, a vida perde o colorido, perde o sentido. De repente, a pessoa demorou anos para conquistar na área financeira e, em pouco tempo, ela começa a ver aquilo se esvaindo. Então, a pessoa, de repente, sai de uma qualidade de vida financeira boa para uma qualidade de vida financeira regrada, de conta-gotas. Então, isso faz com que a vida fique sem sentido, perca a qualidade. A outra área da vida que eu interpreto que afeta também a qualidade da vida, pode tirar a qualidade da vida da gente, é a área sentimental. Uma pessoa que não se definiu na área sentimental, quanto mais o tempo passa, mais apreensiva essa pessoa fica, mais sem graça a vida fica, mais preto e branco a vida fica. Porque o próprio Deus, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que a área sentimental não esteja resolvida. E é claro que eu digo resolvida, não é só para a pessoa ter alguém. De repente, a pessoa está sem ninguém, mas a vida está resolvida. A pessoa não está preocupada com essa área. É igual uma pessoa que eu conversei outro dia e falou, não, estou de boa. Porque tem gente também que de repente tem o dom de eunuco. Não sei se você já ouviu falar isso. Você já viu aquele beato da família, aquela beata, aquela pessoa que a vida aconteceu, passou, todo mundo se definiu na área sentimental e essa pessoa nunca quis se resolver nessa área. Por quê? Porque a pessoa ela não tem essa motivação para ter alguém, para contrair uma união definitiva. É igual, eu estava ministrando outro dia, a energia, fio de energia, tem o positivo, tem o negativo e tem o neutro. Na vida é assim também. Tem gente, né, tem o macho, tem o fêmea e tem a pessoa que é neutra. Tem gente que é neutra, não tem desejo algum, não tem motivação alguma em relação a essa área sentimental, a se resolver nessa área, até alguém consigo. Mas é fato que aquela pessoa que ela alimenta expectativa de se definir, mas não se definiu, não se define. Ou então a pessoa tem um relacionamento, mas está em crise. Então, esta área também influencia na qualidade da vida. Tira o sentido, tira o significado, tira a motivação, de repente, da pessoa continuar vivendo a vida.
Agora, a quarta área que influencia na qualidade da vida da gente é família. Família. Então, quando você tem alguém, sangue do seu sangue, alguém que de repente é extensão sua, que eu interpreto desse modo. Família. Cada pessoa da sua família é um pedaço seu, é uma extensão sua. E quando se trata de um filho, uma filha, meu Deus do céu, o nascimento de um filho, de uma filha, é o nascimento de um sonho. Eu me lembro, puxa, quando nasceu a nossa filha, meu Deus do céu, nasceu um sonho. E por que eu estou falando isso em relação à família? Porque esse texto está abordando exatamente isso. Está abordando a situação de uma mulher que está com a sua filha horrivelmente endemoniada. Ninguém viu, mas essa mulher, ela vivia isso na sua casa, no ambiente da sua casa. Uma filha sofrendo e a mãe sofria também, porque quando o filho sofre, quando a filha sofre, a mãe sofre também. Então o sofrimento de um parente de primeiro grau da gente, o sofrimento não é só dele, não é só dela, é da gente também. A gente sofre junto, a gente sofre de tabela. Então, de repente, a doença não é em você, é da pessoa que você ama, é na pessoa sangue do seu sangue. De repente, a dificuldade, o sofrimento na vida não é seu, é da pessoa, mas você acaba sofrendo no reboque. Acaba repercutindo na sua vida também, a sua vida de repente fica sem qualidade, fica sem sentido. E quando se trata de uma mãe com a filha, com o filho, muito mais é o sofrimento dessa mãe. Então, o texto fala de uma mãe que está sofrendo porque a sua filha está sofrendo. A sua filha está endemoniada. Não é um problema de ordem natural. É claro que tem problemas na vida da gente que eles são de ordem natural. São problemas que de repente a gente resolve com a inteligência, a gente resolve com a força do braço, a gente resolve com a ajuda de alguém, com um pouco mais de esforço, a gente consegue resolver na dimensão natural. Mas é fato que existem problemas na vida que eles são verdadeiros desafios e que na dimensão natural a gente não encontra solução. Isso pode ser em qualquer área da vida. E em especial na situação que esta mulher está enfrentando. Ela está com a sua filha horrivelmente endemoniada. Não era um caso de possessão demoníaca simples. Não era um caso de possessão demoníaca que seria de repente tolerável, suportável. Mas era um caso em que a filha da mulher estava horrivelmente endemoniada. Não era uma casta, eu imagino, uma casta de demônio de primeiro escalão. Talvez fosse um principado, uma potestade, uma entidade que não era uma entidade de primeiro escalão. Era uma graduação dos infernos. E essa mulher desesperada, ela de repente não conseguiu levar a filha até o Senhor Jesus. Mas ela foi. E eu quero chamar sua atenção aqui para uma modalidade de oração que muitos de nós de repente ignora. A intercessão. Essa mulher, ela intercedeu pela filha. A modalidade de oração, de intercessão, é uma modalidade em que a pessoa se coloca diante de Deus, não em favor dela, mas em favor de alguém. Embora essa mulher também estivesse sofrendo por conta do problema da filha, mas ela está buscando o socorro, especialmente para sua filha. É a intercessão. E eu aprendi, e graças a Deus eu aprendi isso cedo na minha trajetória de fé, que quando a gente se coloca diante de Deus em favor de outras pessoas, a bênção passa primeiro na gente. Sabia disso? Então você é abençoado quando você abençoa. Você é abençoado quando você se coloca diante de Deus para que outras pessoas sejam abençoadas. Eu disse isso aqui numa das ministrações. Jó, se você já leu a história de Jó, você sabe. Ele sofreu e não sofreu pouco, sofreu muito. E ele clamou, ele buscou em Deus o socorro e o socorro não chegou. E Deus, a palavra de Deus mostra claramente que Deus mudou a sorte de Jó quando ele intercedia por outras pessoas. Quando ele começou, ele parou de buscar para ele. Ele parou de buscar para ele e começou a buscar por outras pessoas. Então essa é uma das razões porque nós temos em nosso ministério 2 departamentos importantes que trabalham com essa modalidade, a intercessão. Nós temos os guerreiros da oração. Não sei se você já ouviu falar. Guerreiros da oração são pessoas que elas deram resposta positiva a esse apelo de se colocarem diante de Deus para pedir, em especial, por outras pessoas. Os pedidos de orações que são entregues aqui, esse grupo ora por eles. Todas as nossas igrejas, em todas elas, nós temos os guerreiros da oração. São intercessores, são pessoas que estão se colocando diante de Deus em favor de outras pessoas. E eu posso dizer categoricamente que são pessoas que estão sendo abençoadas por praticarem essa modalidade de oração, que é a intercessão. Você pode dizer amém por isso?
Porque quando você abençoa, você é abençoado. Agora, o outro departamento que nós temos no ministério é o departamento das mães que oram. E esse texto mostra claramente uma mãe que ora pela sua filha. Uma mãe que intercede pela sua filha que está horrivelmente endemoniada. Então nós temos em nosso ministério mães que oram. Mães que são intercessoras dos seus filhos. Mães que se colocam na presença de Deus para pedirem, não para elas. Embora se o filho está sofrendo, a filha está sofrendo, o sofrimento não é só do filho, não é só da filha. É dela também, porque a mãe sofre por extensão. Mas elas são abençoadas. Por quê? Porque elas não estão pedindo para elas, estão pedindo pelos seus filhos. E aqui esse texto sagrado mostra dessa mãe, aflita, desesperada, provavelmente já havia tentado de tudo para resolver o problema da filha, que está horrivelmente endemoniada. Eu repito, tem problemas que a gente resolve com a inteligência, tem problemas na vida que a gente resolve com a força do braço, um pouco mais de esforço, a ajuda de alguém. Mas existem problemas na vida que eles são resolvidos na presença de Deus. São resolvidos quando a pessoa se volta para Deus, de coração, de alma, de entendimento. Foi o que essa mulher fez. Ela não está buscando o Senhor Jesus só de conversa. Ela não está buscando da boca para fora. Ela está buscando de todo o seu coração. E ela se aproxima do Senhor Jesus clamando, pedindo socorro. Socorre a minha filha, porque ela está horrivelmente endemoniada. Eu repito, ela não trouxe a filha por conta da dificuldade. Provavelmente ela está horrivelmente endemoniada, ficou em casa. Mas a mãe é intercessora da filha. E ela está clamando, está pedindo socorro. Socorre a minha filha, porque ela está horrivelmente endemoniada. Agora escute. Olha que interessante, a nossa campanha é Deus tem a última palavra. Você pode repetir isso comigo? Diga, Deus tem a última palavra. Só que aqui o texto sagrado diz que diante do clamor dessa mulher, o Senhor Jesus não respondeu palavra. Respondeu nada. Ela foi em busca de uma palavra. Ela foi em busca de um socorro. Ela foi em busca de ajuda. Ela foi na pessoa certa. Jesus é a pessoa certa para a pessoa buscar o socorro que ela não conseguiu resolver com a sua capacidade. Só que a Bíblia está dizendo, ele não respondeu palavra. E quantas vezes é assim na vida da gente? A gente está buscando uma resposta, está buscando uma direção, uma iluminação, está buscando uma palavra de Deus para clarear, para dar direção, para orientar, para dar solução. E o céu faz silêncio. O céu faz silêncio. E por que eu estou te falando isso? Porque o fato do céu ter feito silêncio, de repente, em determinado momento da vida da gente, não significa que Deus não tenha resposta. Quando o céu faz silêncio, não significa que Deus não se importa. Às vezes a sensação que a pessoa tem, porque ela clamou, ela orou, ela chorou, ela buscou em Deus uma palavra, uma resposta, e essa resposta não veio, e a pessoa fica com a sensação que Deus não se importa. Que Deus não se interessa por ela, pela situação dela. O fato do céu fazer silêncio, repito, não significa que Deus não se interessa pela situação da pessoa. Não significa que Deus não pode fazer nada. Não significa que Deus não quer fazer. Então por que de repente o céu faz silêncio? A gente aprende nesse texto que Jesus não respondeu palavra alguma para testar a fé dessa mulher. O silêncio de Deus, o silêncio do céu, a falta de resposta de repente é um teste para a gente. Como se não bastasse o teste que essa mulher já está enfrentando, que é o problema com a filha, a crise com a filha está horrivelmente endemoniada, isso já é um teste para ela, mas como se não bastasse, Deus fez silêncio, Jesus não respondeu palavra, é um teste. Ela está passando por uma prova, agora ela tem que passar pela prova de Deus, ela precisa provar para Deus que de fato e de verdade ela crê, ela precisa provar para Deus que de fato e de verdade ela confia. Ela precisa provar para Deus que ela está disposta a fazer qualquer coisa que for necessário para que a resposta aconteça. E ela prova para Deus. Você pode dizer amém por isso? Então a fé dela foi provada. Então ela tinha que provar que cria. Ela tinha que provar que confiava. Ela tinha que provar que ela dependia única e exclusivamente do Senhor Jesus. Erga a sua cabeça e olha aqui para mim. Então, aí vem a segunda parte da prova. Como se não bastasse, Jesus fez silêncio. Agora ele responde. Mas a resposta que ele dá aumenta a prova mais ainda. Olha que coisa, de repente na vida da gente. A gente está na prova, está no desafio. E ao invés das coisas melhorarem, as coisas pioram. Tem situações que são assim. Uma pessoa me disse uma vez, falou assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Ao invés das coisas melhorarem, elas vão piorando. Isso é prova. Agora olha aqui para mim. A prova
Eu conversava com uma pessoa, eu disse isso, a pessoa, ela dizendo, é prova, eu estou na prova. Mas por que Deus permite prova na vida da gente? Não é para a gente ser reprovado, é para a gente ser aprovado. Por que o professor, a professora aplica prova nos alunos? É para arrebentar com a vida dos alunos. Ele chega lá e fala assim, hoje é dia eu vou detonar com esses alunos. Não, ele aplica a prova para que os alunos provem que aprenderam, provem que sabem. E Deus permite as provas, as dificuldades, e de repente as provas se agravam. É para a gente provar que a gente depende única e exclusivamente dele. Você pode dizer amém por isso? Que a gente não tem mais ninguém a não ser ele. Então essa mulher, ela vem clamando. E como se não bastasse, Jesus fez silêncio. Deus faz silêncio às vezes. Você já fez a campanha A, a campanha B, a C, já orou, já clamou, já buscou e nada. E como se não bastasse, ao invés de melhorar, vai piorando. A prova piora. Mas não significa que Deus não se interessa por você. Não significa que Deus não tem a resposta. Não significa que Deus não quer te responder. Ele está provando você. Então, é por isso que você não pode retroceder da fé. Uma mulher me disse uma certa feita, falou, eu já chorei, já clamei, eu já fiz a campanha A, a B, a C, até a campanha Z. E a vida não mudou. Eu virei para ela e falei assim, a senhora vai procurar quem agora? A senhora tem outro para procurar? Ela falou, não, é ele mesmo. Então é isso que Deus quer ver. Deus quer ver a nossa perseverança. Não só diante da dificuldade do problema, mas diante da dificuldade que o próprio Deus nos apresenta em receber a solução. E essa mulher que a Bíblia menciona, ela não retrocede, ela não baixa a guarda, ela não recua, ela não entrega os pontos. Ela revela que de fato e de verdade ela crê, ela confia. E ela chega ao ponto de se humilhar. Porque o Senhor Jesus, ele citou um provérbio da época, um provérbio da época. Ele disse, não é bom, porque ela era uma mulher estrangeira. Ela era uma mulher que não fazia parte da linhagem do povo de Deus, do povo hebreu. Então, teoricamente, aos olhos humanos, ela estava privada, descredenciada para receber alguma coisa de Deus. E Jesus, ele cita para provar a fé dessa mulher. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quer dizer, Jesus está chamando ela de cachorrinho, não é um provérbio que tinha na época. Aí ela está tão desejosa, ela está crendo tanto, ela está confiando tanto, que vai conseguir a resposta. Que ela deu uma resposta para Jesus, ela falou assim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então ela se humilhou, ela falou assim, eu estou aqui para receber, e eu creio que uma migalha do seu poder vai solucionar o meu problema, vai libertar minha filha. Então ela está crendo tanto que ela adora Jesus, ela não somente adora, mas ela não baixa a guarda, ela não retrocede, ela persevera, diferentemente de muitas pessoas. Tem gente que de repente, ela vem da igreja, ela faz a campanha, começa a buscar, e aí um milagre não aconteceu. Você já viu uma pessoa que tem o mesmo problema que você tem, no primeiro dia recebe o milagre e você está lá, continua lá. Então, eu já vi gente que retrocedeu da fé, retrocedeu da busca, gente que baixou a guarda, gente que recuou por conta do silêncio de Deus, por conta do agravamento da situação, da crise, da dificuldade. Essa mulher, ela não retrocedeu, ela perseverou. E a palavra que eu tenho para você agora, persevere. Eu não sei da sua dor, da sua aflição, da sua crise, da sua dificuldade, mas eu sei que Deus tem a resposta. E o silêncio de Deus em relação ao seu clamor, à sua oração, à sua súplica, não significa, repito, que Ele não quer te abençoar. Ele está querendo que você prove que você de fato e de verdade confia nele, que você depende única e exclusivamente dele. Então, o silêncio de Jesus não significava que ele não tinha a palavra da solução. E por conta dessa mulher ter perseverado, Jesus deu a última palavra na situação dela. Então a última palavra não foi do demônio que estava lá, a última palavra de repente não foram dos religiosos que tentaram ajudar essa mulher, ajudar na libertação e não conseguiram provavelmente. A última palavra não foi dos discípulos que mandaram Jesus mandar a mulher embora, despede ela, manda ela embora. A última palavra não foi dos discípulos que tentaram barrar a busca dessa mulher. Embora o céu, Jesus tenha feito silêncio, a última palavra veio. A última palavra para a sua situação está vindo. A última palavra para essa crise que você está enfrentando está chegando. Você acredita nisso? A última palavra para o problema, para o sofrimento dessa mulher chegou. Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé. O problema era grande. Então, necessitava de uma fé grande. Estão compreendendo? Se o problema é pequeno, uma fé pequena. Exemplo, uma dorzinha de cabeça, uma fé pequena. Mas o diagnóstico é do câncer, a fé tem que ser maior, é ou não é? A dívida é de R$20.
você está sem nada, mas você tem fé que vai pagar. É uma fé pequena, mas paga. Agora, a dívida é de 200 mil reais. Aí tem que ser uma fé maior, é ou não é? O problema na área sentimental é um impasse no casamento. Uma fé pequena resolve. Agora, já está indo para o divórcio, já está indo para a separação. Tem que ser uma grande fé. Estão compreendendo? Então tem situações na vida que a gente resolve com a inteligência, com a capacidade humana, a força do braço, os acessos, a ajuda de alguém, a gente resolve. Agora tem situações que a gente resolve no mundo espiritual, na presença de Deus. E uma fé pequena, de repente, resolve. Agora, se o problema é grande, não conheço a sua situação, não sei da sua crise, da sua dificuldade, mas você fala, puxa, a situação é grave, então é uma fé grande. Você vai ter que revelar essa fé, amém? Você vai ter que colocar para fora essa confiança nele. O céu fez silêncio para você, de repente, mas mediante a sua perseverança, a sua busca, eu garanto a você, a última palavra é de Deus e ela está chegando na sua vida, está chegando na sua casa, na sua família, nas suas finanças, está chegando aí no seu organismo. A última palavra Jesus deu, vai, porque a tua filha já está livre. E de fato e de verdade, ela foi livre mediante a última palavra. Deus tem a última palavra para a sua vida. Diga isso para quem está aí com você. Diga, Deus tem a última palavra para a sua vida. Fique em pé, em nome de Jesus. Sai do seu lugar e venha aqui diante do altar. Venha com fé, venha crendo. Meu Deus, eu não consigo mais falar. O que se passa aqui, cante. Do que se passa aqui Dentro de mim. Dentro de mim. Meu Deus, eu não suporto mais a dor. Meu Deus, eu não suporto mais a dor. Se é necessário assim, cante. Se é necessário assim, Para eu te encontrar aqui, fecha os seus eu olhos, te põe a mão no encontrar coração. aqui. Meu Deus, contigo eu quero ter. Meu Deus, contigo eu quero ter Um verdadeiro encontro. Sentir neste momento. Sentir nesse momento O que nunca eu senti. O que nunca eu senti. Vem enxugar as lágrimas Vem enxugar as que lágrimas rolam no meu rosto. que rolam no meu rosto. Não quero mais Não quero mais continuar sofrendo assim. Com os olhos fechados, meu coração deseja Meu encontrar coração deseja encontrar a verdadeira alegria que há em ti. a verdadeira alegria que há em ti. Agora eu não quero mais chorar Agora eu não quero mais chorar de tristeza e angústia. De tristeza e angústia. Vem me fazer feliz, Vem cara. me fazer feliz. O meu coração deseja Meu encontrar. coração deseja Revela a sua fé, encontrar revela a fé. A verdadeira alegria a verdadeira alegria que há em ti. que há em ti. Agora eu não quero mais chorar Agora eu não quero mais chorar de tristeza e angústia. De tristeza e Vem me angústia. fazer feliz. Vem me fazer feliz. Ó meu Deus, meu Pai, a semelhança desta mulher, meu Deus, que estava com uma filha horrivelmente endemoniada. Era um problema na família, meu Pai. Meu Deus, tem pessoas aqui que de repente vieram para intercederem por gente, sangue do sangue, por um familiar, um parente, quem sabe acometido de uma enfermidade, de repente vítima de uma obra de bruxaria, de feitiçaria. Quem sabe, meu Deus, um parente dessa pessoa que está no estreito financeiro, no aperto. Mas certamente, meu Deus, tem pessoas aqui que vieram em busca, meu Pai, de uma intervenção do Senhor na saúde. O diagnóstico do médico trouxe preocupação, trouxe apreensão, trouxe, quem sabe, um desespero, uma aflição. Meu Deus, talvez alguém aqui hoje à noite veio em busca do socorro do Senhor por uma questão na área sentimental. Esta pessoa está com a área sentimental mal resolvida, Senhor. E essa pessoa não tem mais ninguém a não ser o Senhor, meu Deus. Ah, meu Pai, eu clamo agora, meu Deus, em favor de cada homem, de cada mulher neste lugar. Porque, meu Deus, tem problemas que nós conseguimos a solução com a inteligência que o Senhor nos deu, com a força do nosso braço, com, oh meu Deus, a ajuda de pessoas. Mas existem problemas, meu Pai, que somente na Tua presença nós encontramos soluções. Então olha agora, meu Deus, para a aflição desta pessoa. Olha, meu Deus, para o desejo do coração desta pessoa que está diante desse altar. Esta pessoa que veio porque ela não tem mais ninguém a não ser o Senhor, meu Pai. Esta pessoa, meu Deus, que é exemplo desta mulher da Bíblia. Ela está se despojando do orgulho. Ela está abrindo mão, meu Deus, do conhecimento que ela tem para te conhecer, para ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Ah, meu Deus, e nesta sexta-feira do milagre urgente, do jejum das causas impossíveis, com essa campanha, Deus tem a última palavra. Eu disse para esta pessoa
que a última palavra é do Senhor e que ela está vindo ao encontro dela. Meu Deus, o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Dê a esta situação a última palavra, meu Pai. Anula o sofrimento, anula a maldição. Meu Deus, neutraliza a ação do mal, a ação do inferno. Eu tomo agora o nome do teu filho, o Senhor Jesus, e eu me levanto contra todo espírito que trabalha no bastidor da vida desta pessoa. Eu ordeno agora todo espírito mensageiro de Satanás, espírito que foi mandado, espírito que entrou nessa vida por conta da inveja, a inveja de alguém, ou por conta de mágoa. Essa pessoa foi jurada e você, demônio, veio para fazer essa pessoa sofrer, para destruir essa família, para destruir a vida financeira, para causar a enfermidade, o incômodo, a debilidade. Ah, meu Deus, que na imposição de mãos dos teus filhos, meu Pai, venha o fluxo do poder, o fluxo do poder do Espírito Santo para remover a maldição, a carga negativa. Ah, meu Deus, quem sabe o Senhor fez silêncio até hoje para essa pessoa. Ela orou, ela clamou, ela buscou e o Senhor não deu a resposta. Mas eu disse, meu Pai, que a resposta do Senhor está chegando. O Senhor tem a última palavra. Então dê a última palavra para essa pessoa. Muda a sorte, meu Deus, muda a situação, opera o milagre, opera, meu Deus, a mudança, a transformação, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu digo agora, demônio, vai perdendo a sua força, sai da casa, sai da família, sai do trabalho, sai da empresa, sai dos caminhos desta pessoa, abandona o organismo, abandona o parente. Você está no parente dessa, assim como aquela mulher, o parente, a filha estava endemoniada e você, demônio, está trabalhando nessa família, você está frustrando a felicidade dessa pessoa. Caia por terra o mal, caia por terra as cadeias, os grilhões dos infernos, porque a última palavra é de Deus. E Deus me disse, Jesus me disse, em meu nome expelirão demônios. E eu te ordeno, Satanás, pega tudo que você pôs nessa vida, pega tudo que você pôs nessa casa e bata em retirada agora, em nome do Senhor Jesus. Levante as mãos para os céus, diga, meu Deus, coloque o teu poder nas minhas mãos. Eu vou colocar as minhas mãos sobre a minha cabeça. E se houver algum mal na minha vida, na minha família, nos meus caminhos, não vai resistir o teu poder. Em nome de Jesus, coloque as duas mãos na cabeça. Pode trançar os dedos assim, trança os dedos para segurar, vai. Trança os dedos em cima da cabeça. Fecha os olhos. Pensa naquela área da sua vida. Em nome do Senhor Jesus, vai perdendo a força o mal, a maldição vai caindo por terra, as cadeias vão caindo por terra, a praga rogada, a inveja, a carga negativa por causa da inveja, por causa da mágoa, vai saindo agora. Todo o poder dos infernos, aquilo que não vem de Deus, vai saindo em nome do Senhor Jesus. Diga-se comigo, diga, meu Deus, diga, meu Pai, remova da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu trabalho, dos meus caminhos, todo mal, toda maldição, tudo aquilo que não vem do Senhor. Eu ordeno agora, saia, 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 diga todo mal, em nome do Senhor Jesus, tire as mãos e diga, saia, saia, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém? Dá um aplauso bem forte ao Senhor, bem forte. Pode voltar para o seu lugar, volte crendo, volte crendo. A última palavra, amém? Foi liberada para a sua vida. Tá, louvado seja. Tem alguém aqui pela primeira vez hoje? Tem? Não? Todo mundo aqui já antigo, né? Antigo. Tá, Deus abençoe. Tá, nós vamos falar agora de dízimos e ofertas. Amém? Glória a Deus. Tá, é muito importante você ter um entendimento, tá? Porque não adianta nada a pessoa fazer se ela não tem um entendimento. Porque se ela participa do momento do dízimo, da oferta, sem o entendimento, sem a revelação, ela faz com tristeza, faz com pesar. Então, tudo que nós somos, tudo que temos, nós devemos a quem? A Deus. E quando Deus pede, na palavra dele, o dízimo, a 10ª parte daquilo que ele te deu, ou a oferta é um ato de amor, é o que vai além. Tá? Quando Deus pede, ele não está pedindo nada que ele não tenha dado para nós. Amém? Eu falei isso aqui algumas vezes já, vou repetir. Quando as minhas filhas eram pequenas, escuta só. Quando as minhas filhas eram pequenas e chegava a semana do Dia dos Pais, as minhas filhas viravam para mim e falavam assim, pai, dá dinheiro para nós comprar presente para você. Eu falava, é engraçado, né? Eu vou dar para vocês me darem, né? Aí foi quando Deus ministrou meu coração. Deus disse, é assim que eu faço. Eu dou para os meus filhos, para eles me darem. Caiu a ficha agora? Então é Deus que te dá. É Deus que te dá saúde, é Deus que te dá cliente, é Deus que te dá renda, que te dá salário. Ah, o homem falou assim, nada, é a força do meu braço. Aí sofreu o derrame bem naquele braço que ele fez assim.
É Deus que abençoa a gente, é ou não é? Então ninguém é obrigado, faça por gratidão pelo que Deus tem feito na sua vida e faça para garantir que Ele vai abrir as janelas dos céus e vai derramar bênção sem medida sobre a sua vida. Amém? Prepare aí sua oferta, seu dízimo. Quem vai fazer pela máquina de cartão, dá um sinal com a mão e o obreiro Rafael vai até você. E tem também aqui o Pix, o QR Code. Tá? Não é o seu dinheiro que Deus quer, é o seu coração. Fique em pé, nós vamos agradecer a Deus e consagrar seu dízimo, a sua oferta ao Senhor. Pai eterno, eu oro pela consagração do dízimo, da oferta, do voto, do sacrifício que essa pessoa tem trazido no teu altar, meu Pai, que dê rebote. Abra as janelas dos céus e derrame bênção sem medida, meu Pai. Dê a essa pessoa a maior abastança. Multiplica, meu Pai, o salário, os ganhos dessa pessoa. Que tudo que ela colocar nas mãos, ela seja abençoada, meu Deus. Abençoe cada família representada aqui. Leva-nos de volta para casa. Livra-nos de assaltos, de acidentes, da bala perdida, do homem sanguinário, do homem perverso, do homem mau. Traga-nos novamente no domingo de manhã, na reunião Bom Dia, Espírito Santo, e no domingo à noite, na reunião da Sagrada Família. Nós te pedimos, livra-nos de assaltos, de acidentes, da bala perdida, do homem sanguinário, do homem mau. Eu agradeço que seja assim, em nome de Jesus. E os que creem, digam amém e graças a Deus. Quem tem, traga, coloca, cumprimente aí a pessoa ao seu lado, um aperto de mão, um sorriso, diga a paz do Senhor Jesus. Vão na bênção em nome de Jesus.